Queridos, graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui, sim ou não? Amém. Quantos já podem sentir a presença dele? O Bruno falou para nós deixarmos tudo no altar. Amém. E é o que nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus nessa noite aos irmãos que já se encontram de perto. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve João, capítulo de número 16, verso de número 15. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve João, capítulo de número 16. Eu falei João? Não é João. Ato falho. Aonde que eu inventei esse tal de João agora de última hora? Não é João, é Marcos, amém, irmãos? Diga para o seu irmão, é Marcos, e não é João. Só o ato falho do pastor. Glória a Deus. Marcos capítulo 16. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreve Marcos. Acho que era para mim fazer o acréscimo, né? João Marcos. Eita, glória. Estava, né? Escrevendo a citação do apóstolo Pedro, segundo alguns estudiosos. Diz assim o texto, versículo 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome. Nossa, desse jeito ele não sai. Em meu nome. Mais forte, em meu nome. Pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor, sobre a tua palavra, dai-nos graça para transmitirmos com autoridade, com ousadia e edificarmos o teu povo. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, podem assentar. Louvo ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de poder cultuar ao Senhor com vocês nessa noite. Agradecido ao Senhor pela vida da minha digníssima esposa, a pastora mãe, e a filhota Laís, e a congregação. Todos os irmãos que estão da praça, fiquem em pé em nome de Jesus. Todos os irmãos da praça Cruzeiro. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês aqui me acompanhando. O coração vindo em vocês. Estou fazendo essa propaganda, pastora Janela, porque sexta-feira que vem eu preciso dele lá para saber. Então, meus amados, sexta-feira nós vamos tentar aí multiplicar esse número. Quando acabarmos aqui do lado de fora, vocês não vão embora, nós vamos tirar uma foto, colocarmos lá no grupo da igreja da Praça Cruzeiro, para tentarmos mobilizar o maior número para na semana que vem, na sexta-feira, nós chegarmos com força total lá no seu meio. Amém, irmãos? É um prazer estar aqui com esse povo amado do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela é verdade, ela é fiel. Ao ouvir os irmãos aqui testemunhando um pouco da história da igreja, né, pastor Marcelo, missionário de irmãos, nossa, a palavra de Deus, ela é verdade, ela é fiel. E aí eu me lembrava de quando nasceu essa congregação aqui. Paulo vai escrever aos Coríntios, vai dizer, ó, um plantou, o outro regou, mas Cristo, o nosso Deus, é Ele que dá crescimento. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Jesus, que sustenta a igreja, que mantém a igreja, que cuida da igreja. A igreja não é do homem, a igreja é do Senhor, e por isso ela sempre vai estar de pé, firme e vitoriosa. Pensando um pouco na história, irmãos que plantaram
igreja aqui, alguns deles já não se encontram nem sequer no Ministério Verde Vale. Mas lá atrás eles vieram. Eu me lembro que tinha um trabalho muito forte à tarde lá na praça e boa parte dos irmãos que saíram dessa região aqui começaram a solicitar uma igreja aqui. E o nosso pastor presidente, Carlos Magno, entendeu que era o momento de plantar uma igreja aqui. A igreja foi plantada a partir dessas pessoas que se mobilizaram e vieram e plantaram financeiramente, plantaram semente financeira, e a igreja da Praça Sim também fez. E a igreja está aqui hoje, plantada, porque alguém lá atrás plantou a semente. E vieram e vão vindo pessoas que vão regando a história da igreja. E Cristo que é o dono da igreja, é Ele que sustenta, é Ele que mantém a igreja. E por isso nós estamos aqui, para adorar a esse Deus poderoso que dá vida à igreja. E sobre a igreja de Cristo é que eu quero pregar nesta noite. O que é ser igreja? O que nos caracteriza como igreja de Jesus? Não podemos resumir a igreja de Jesus apenas ao templo físico, apenas a essas paredes, apenas as 2 horas de reuniões que nós temos semanalmente. Não podemos. A igreja de Cristo, ela é viva, ela é poderosa, ela está aqui, ela está ali, ela está lá, ela está em todos os lugares. A igreja de Cristo somos nós individualmente. A igreja de Cristo, ela é viva, ela é poderosa, ela é vibrante, ela é atuante no mundo para a glória do nome do Senhor. Eu e você somos a igreja de Cristo. Então nessa noite nós podemos entender a igreja de Cristo como eu e você, templo e morada do Eterno, aonde Cristo habita e realiza a tua obra dentro de nós. Mas podemos também entender como uma igreja local que está plantada neste bairro da Caixa d'Água para fazer a diferença, para restaurar casamento, para levantar os que caíram, para abençoar os que estão se perdendo e promover restauração. A igreja está plantada aqui para fazer com que a mão de Deus se manifeste neste bairro e a glória do Senhor se manifeste nesta localidade. Por isso aqui está uma igreja local. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem agraciado o nosso ministério e estamos em vários locais desta cidade, fazendo a diferença para a glória do nome do Senhor, entendendo que é uma igreja, um corpo apenas. Assembleia de Deus, Ministério Verde Vale. Ou melhor, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Verde Vale, que tem um CNPJ, que tem um presidente, que tem seus vice-presidentes, que tem a sua diretoria constituída, que tem o seu corpo de obreiros constituído, que tem uma administração financeira e que vai a cada dia fazendo a diferença nessa cidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa igreja, a qual o Senhor a cada dia tem feito sinais e maravilhas, uma igreja estruturada, organizada, uma igreja que leva a palavra de Deus a sério, com responsabilidade, com firmeza, que não negocia princípios e que não negocia valores, que não negocia com o pecado
se manter diante dos desafios como igreja que pregue a palavra de Deus com verdade, com sinceridade. Alguém às vezes pergunta: em qual lugar que eu devo congregar? Falando de uma igreja local, perto da minha casa, aonde eu me sinta bem. E o conselho sempre vai ser: congregue numa igreja que te apresente a palavra de Deus, que pregue a palavra de Deus, que não negocie com a palavra de Deus, mas que pregue a palavra e que viva a palavra como ela é, que não adultere a palavra, que não falsifique a palavra. Uma igreja que consegue manter os princípios bíblicos inabaláveis para a glória do nome do Senhor. Pensando em uma igreja local, não deve ser uma igreja que vai satisfazer o seu ego, que vai te agradar. Pelo contrário, deve ser uma igreja que vai te desafiar a crescer, que vai te desafiar a mudar o seu padrão de comportamento mundano e se transformar em um cristão de verdade, um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo. E não é fácil, queridos. E não é fácil. Quando nós pregamos a palavra com verdade e vivemos a verdade do Evangelho, nós vamos ver isso na vida do próprio Senhor Jesus. E alguém diz: olha, ele prega diferente, ele prega como quem tem autoridade. A autoridade estava na essência da pregação, na veracidade da pregação e na vivência da pregação. A igreja local, ela é desafiada a viver a palavra que ela prega. Aleluia. O poder da igreja local vai estar constituído na sua vivência da palavra pregada. E aí muitos são desafiados e começam a abandonar, não querem mais seguir porque esse discurso é duro. Que Deus guarde essa igreja representada pelo pastor Bruno, pastor local desta comunidade. Que Deus guarde o corpo de obreiro para não negociar com princípios bíblicos, para não negociar com aquilo que Deus jamais negociará, que é com o pecado. Aleluia. Isso nos caracteriza como igreja do Senhor. E na palavra que Deus ministrou ao meu coração nesta noite, nós vamos ver um pouco o que caracteriza a igreja do Senhor. Só estamos aqui, irmãos, por causa dele. Só estamos aqui para a glória dele. É tudo por ele. É tudo para ele. É tudo para louvor do nome dele. Você pode aplaudir a Jesus nesta noite? Ele abre mão do trono. Ele abriu mão da glória. Ele desceu. Ele assumiu a forma humana. E ao povo que estava em treva, a luz de Cristo brilhou, trazendo da escuridão, trazendo das trevas todos aqueles que estavam perdidos para a luz do seu grande amor. Jesus vem e começa a atrair homens e mulheres para si, para que pudessem viver a beleza do seu Evangelho. Ele começa a chamar. Estar aqui, irmãos, é desfrutar de um privilégio. Nossa. Estar aqui é o coração estar regozijante de alegria e de felicidade. Aleluia. Por isso que eu não negocio jamais com esse valor. Estar aqui é desfrutar ao máximo, estar feliz, exatamente,
nesse dia que se chama hoje, nesse tempo que se chama agora, nós estamos no melhor lugar para se estar. Nós estamos na presença do Senhor. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós fomos chamados pelo Senhor para estarmos aqui. E não devemos estar aqui por tristeza, por obrigação, mas por alegria. Feliz de estarmos aqui. Você pode dizer glórias ao Senhor que te chamou, que te escolheu, que te separou para estar aqui. Ele chama para si homens e mulheres e vai escolhendo, e a eles ele vai ensinando as verdades do teu reino. Queridos, ter sido escolhido pelo Senhor Jesus é algo maravilhoso. Aleluia. Sentar para aprender as verdades do teu reino é algo extraordinário. Extraordinário. Tem pessoas que, nossa, não tem noção. É maravilhoso estarmos aqui. É maravilhoso participarmos da vida de uma igreja local. Domingo, aqui eu não sei se é domingo ou se é semanalmente, sentarmos numa escola bíblica, seja dominical, seja semanal, para aprendermos. Não é terror, não é fardo. Eu tenho que dormir até mais tarde. Nossa, não é isso. É estar aprendendo aos pés do Senhor Jesus. É maravilhoso participar de uma igreja local. E quando tem os ensaios, ensaio do ministério, ensaio do conjunto, inventa conjuntão, inventa conjuntinho, inventa isso, inventa aquilo. É maravilhoso estar em comunhão. Estar em comunhão. A escolha de uma blusa para o uniforme de um ministério, de um departamento, a organização da cantina, é maravilhoso. Só sabe quem está mergulhado na vida de uma igreja local. É não faltar à reunião, se é de manhã, tá? E as subidas ao monte, para quem gosta, orar no monte, as consagrações, as vigílias, estar inserido numa igreja local, é isso. Quem foi chamado e recebeu essa graça nossa é maravilhoso. E está sempre com alegria, com amor, feliz por fazer parte da igreja de Cristo. Nós não estamos mais sozinhos, irmãos. Não estamos mais perdidos. Nós fomos encontrados por Deus e fazemos parte da família do Senhor. Isso é maravilhoso. Dá um sorriso para o seu irmão e olha para o semblante dele e vê. Tenta perceber se ele tem noção disso. Nossa, tá. Porque tem os que são sem noção, que não tem noção disso. Entra ano e sai ano, não tem noção. Olha para o semblante do seu irmão e vê se ele é um sem noção. Sem noção. Só bate, só. Está chegando o momento de alguns ter um pouquinho de senso de noção, que é na virada de anos, no culto da virada. Aí fala: Senhor, nesse ano que vai entrar eu vou ser melhor. Eu vou para a escola, eu vou ser um dizimista. Ele é mentiroso, que é um sem noção, não tem noção. Quando passa o tempo, ele não vem na escola bíblica, ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele não trabalha. E Deus que fala: eu vou fazer a obra. Só dura um mês, daqui a pouco não. Diga: fala a Deus. Estar numa igreja local é entender que Deus nos chamou para fazer a obra. Que Deus nos chamou para tentar para o chamado
que está em todos os lugares, que está na faculdade, que está no ensino médio, que está no ensino fundamental, que está na escola pública, que está na escola particular, que está na grande empresa, como está no serviço informal, que vai estar no mercado, no açougue, na padaria, vai estar aonde você estiver, porque essa igreja é você. Você pode levantar uma das duas mãos aos céus? Essa igreja é você. Recebe essa verdade. E o que essa igreja faz, pastor? Capítulo 16 de Marcos. Essa igreja anuncia. Essa igreja prega. Essa igreja fala do amor de Deus. Essa igreja não tem espaço para preconceito. Diga glória a Deus. Não tem espaço para racismo. Não tem maior, não tem melhor. Estão todos iguais diante de Deus. Diga aleluia. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem missionário. Todos iguais diante de Deus, que abrem a sua boca e que falem do amor de Deus. Queridos, após Jesus ter sofrido todo aquele terror na cruz, ter sido sepultado, uma mulher chamada Maria Madalena vai até o sepulcro bem cedo, e Jesus se revela a ela. O que nos credencia a igreja de Jesus Cristo? O que nos caracteriza como igreja de Jesus Cristo? E eu estou indo muito nessa pegada nessa noite. Uma igreja local, templo físico, e você como igreja. O que nos caracteriza? Aqueles a quem Jesus apareceu um dia. Escute essa verdade. É maravilhoso fazer parte de uma igreja local, aqui no bairro da Caixa d'Água, da praça, ainda não estiver. Fazer parte de uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, a igreja universal de Cristo. É maravilhoso e é o desejo de Deus que façamos parte dessas duas igrejas. Porque, irmãos, nos nossos dias percorre aí entre nós os desigrejados. Irmãos, não existe isso, desigrejado. Ah, eu sou de Jesus, mas eu não sou da igreja, eu não faço parte. E quem disse que eu preciso? Queridos, se você é de Jesus, você vai precisar estar na igreja de Jesus. Ele mesmo vai te direcionar para a igreja dele. Escute, quem é de Jesus e tem milhares e milhares de pessoas em todo o planeta que são de Jesus, que foram alcançados pela graça dele, mas que ele vai direcionar até o povo dele. O povo dele representa a comunhão, representa a coinonia, um cuidando do outro, um ajudando o outro, um abençoando o outro, um edificando o outro. Ela vai procurar Jesus, Jesus se revela a ela. Escute, só pode ser de Jesus aqueles a quem ele se revelou, aqueles que ele apareceu. Tem pessoas que dizem que é dele, mas não o viu e não o conhece. Existem aqueles que estão em uma igreja local, mas que não são de Jesus. Agora é impossível, irmãos, ser de Jesus e não estar numa igreja universal, numa igreja local. Por quê? Costumo dizer que nos últimos dias tem muita adesão e pouca
som é alto, aquela igreja grita muito, aquela igreja é muito silêncio, o pastor é assim, os irmãos é assim. Isso é adesão, irmãos. Você vai na igreja que você escolhe, se não está bom, você vai para outra. No processo de conversão, Deus te direciona para onde você deve estar. Glória a Deus. É Deus que te direciona. Logo Deus te guia e te coloca no centro da vontade dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabemos que estamos no centro da vontade do Senhor. Essa mulher, Maria Madalena, o Senhor aparece a ela logo. Ela é uma igreja de Jesus. Imediatamente ela parte dali, ela vai anunciar o que nos caracteriza como igreja de Jesus, a quem ele apareceu, a quem ele se revelou. Nós desejamos anunciar a respeito do nosso Salvador. Ela sai correndo e vai falar da experiência dela com Jesus. Ser de Jesus, irmãos, significa ter experiência com Ele, ter estado a sós com Ele, ter tido a tua vida transformada por Ele. Tem pessoas que têm experiências maravilhosas no contexto de uma igreja local. Agora, se você perguntar, me diga a sua experiência com Deus. O que você viveu com Deus, com o Senhor Jesus? Não tem. Porque ela é uma igreja local. Ela só vive na perspectiva de uma comunidade. Ela não tem relacionamento com Jesus. Qual é a sua experiência com Jesus Cristo? Ele tem falado com você? Qual foi a última vez que você conversou intimamente com Ele? Ouviu a voz dEle? Recebeu um abraço dEle? E até mesmo foi corrigido por Ele? É isso que nos caracteriza, que somos dEle, irmãos. O nosso espírito testifica com o espírito dEle que somos filhos dEle. Estar aqui, ser igreja do Senhor, é ter essas convicções na nossa vida. Ela sai, ela anuncia, ela começa a falar da experiência que ela teve. E aí, irmãos, escute aqui, ela vai aos discípulos, os que andavam com Jesus, os que tiveram uma experiência com Jesus, e ela anuncia: olha, eu estive com o Senhor. E, parafraseando, ela começa a dizer, declarar, e eles não acreditam. Eles não acreditam. Ser igreja de Jesus, irmãos, é acreditar nas verdades de Deus reveladas pelos que são de Deus. Tem pessoas que frequentam as reuniões, mas não acreditam nas verdades de Deus ditas pelos que são de Deus, os que estiveram com Deus. Quer ver um fato? Fácil de comprovar, que exige comprovação. No momento que começa a ser ministrado sobre a importância de ser um ofertante e um dizimista. Se você pegar nas igrejas e fizeram uma pesquisa sobre a quantidade de dizimistas, você vai ficar assustado. 100%, provavelmente você vai encontrar 50, 25, 30, depende da realidade de cada igreja. Porque boa parte não dizima é porque não acredita. E talvez isso há muitos anos no contexto de igreja local, mas nunca dizimaram, porque nunca acreditaram. Será que precisa Jesus aparecer para alguns? E na nossa experiência pastoreando, eu
acredita na palavra, não acredita na pregação da palavra. Os discípulos estavam incrédulos e com o coração endurecido, e tem muitos na nossa realidade que o coração é duro. Por isso precisamos pregar e continuar pregando, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, até chegar o momento do coração duro ser quebrado. E nessa noite eu tenho pessoas sendo quebradas pelo poder da palavra. Eles não acreditaram. Depois Jesus aparece a mais 2 discípulos no caminho ao campo. Eles vão lá e falam aos 11, porque um já tinha ido, como um deles estava escrito, Judas, que foi se enforcar, e nem assim os 11 acreditaram. A questão é incredulidade e dureza do coração. Eles não acreditaram na mulher, eles não acreditaram nos outros 2 homens que foram falar. Não é questão de preconceito aqui, de machismo, não. É dureza de coração mesmo, é incredulidade. Mas Jesus veio para transformar e converter os nossos corações, e hoje é noite disso. Até que Jesus aparece a eles. E quando Jesus aparece, o texto vai dizer que Jesus lança em rosto a incredulidade no coração deles, porque eles não acreditavam. E aí Jesus, nossa, escute aqui, já estou caminhando para o final. Vamos louvar e orar no final. Escute aqui, tem pessoas nesse contexto de igreja local, né, na congregação, que são pessoas assim, nossa, extraordinárias, sabe? Pessoas que têm o coração aberto, pessoas que são sensíveis, pessoas que são prontas para ouvir, pessoas que são ministráveis, que quando a verdade de Deus chega, ela já se quebranta e já entende o que Deus quer dela, e ela começa a se posicionar e se colocar na direção de Deus, sabe? Maria Madalena, nossa, pegue um texto. Os discípulos já estavam embaixo dessa ordem que Jesus vai dar aqui, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles já estavam embaixo dessa ordem divina, e Jesus precisa ratificar uma ordem que já foi dada lá atrás. Quantas pessoas Deus está falando, e não toma posição? E nessa noite Deus está falando mais uma vez: se levanta, se coloca na posição, começa a pregar, começa a evangelizar, começa a viver o meu reino. Glória! Volta a dizer às pessoas sensíveis, Maria Madalena, o que ela faz? Jesus aparece para ela, ela já sai, anunciando, falando. Dizem que essa questão de mulher, né, que mulher fala muito, então, aqui é mito, é coração sensível, é um bom entendimento, é questão de se posicionar, entender aquilo que Deus tem, e foi o que ela fez. É questão de gratidão, saber o que Ele fez por nós. Pare um pouquinho e reflita quem era você antes de Jesus chegar na tua vida. Maria Madalena, endemoniada. Você, eu não sei da sua história. Quem era você? Anunciar
vai prega a toda criatura. Então, o que nos caracteriza como igreja? A pregação do Evangelho. Tem igreja que já pararam de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não se resume aqui na igreja, no templo, é aonde você estiver, você precisa falar de Jesus. A igreja precisa parar de ficar falando de política. Diga para o seu irmão, já deu. Chega de Lula, chega de Bolsonaro. A igreja precisa falar de Jesus. Anunciar a bondade de Deus. Xarabatalaba xandará. A igreja precisa fazer isso. Anunciar. Já deu, já? Chega. Foi. Já era, é falar de Jesus. Que nos credencia a igreja de Cristo. Aqui não é um partido político. Aqui não é um clube do Bolinho ou da Luluzinha. Aqui é a igreja de Deus. É a coluna da verdade. É a firmeza da verdade. Aqui é chamado casa de Deus, irmão. Jesus entra no templo, começa a chicotear, expulsar os cambistas. Aqui não é lugar de barganha, de venda e de compra.